Pode ir. Bom dia, hoje é dia 20 de outubro, nós estamos no Parque Werneck com os alunos da Escola Porfíria Paula de Campos e os professores. Eu sou o professor Alisson, professora Irineia, professor Rodrigo. E nós estamos trabalhando, a gente está trabalhando uma aula junto à professora Mainara e alguns outros professores de várias disciplinas, praticando a tão chamada interdisciplinariedade do campo, na aula de campo. E nós combinamos de falar um pouquinho sobre um pouco do histórico do que a gente vem vendo aqui no parque desde alguns meses que nós estamos vindo aqui, e nós já notamos algumas mudanças que são vistas, pode-se notar a olhos vistos, principalmente no odor, no solo, no tipo de água e nas modificações que a queimada e a volta das chuvas promoveram no ambiente antropizado. Foi observado nos primeiros dias que a gente veio, nas primeiras aulas, que o lago estava muito poluído, muitos peixes mortos, né, boiando. Tinha vários focos de queimada recente. Hoje, na terceira aula, já faz um tempo de 2 meses, mas a gente está fazendo Uns 45 dias hoje. 45 dias. A água se apresenta bem melhor, não está tendo peixes boiando mais mortos, né? Está bem mais limpo o lago, na verdade. E a gente também observou os focos de queimada já estão praticamente todos recuperados. Teve 2 chuvinhas bem fracas e já observou que já foi suficiente para estar recuperado essas árvores, ter se recuperado da queimada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas diferente de algumas biografias que a gente vê por aí, a gente está podendo notar na prática as 2 estações bem definidas do ano, entre o tempo da seca e o tempo das chuvas. As estações que realmente existem no nosso estado, e nós não reconhecemos ainda por não termos bibliografias, trabalhos registrados e publicados sobre isso. Mas nós notamos isso nessas aulas de campo realizadas pela escola. Os nossos livros ainda trazem aquelas 4 estações, né, do ano, só que aquilo não se aplica ao nosso ambiente aqui, ao nosso local. Então aqui a gente tem duas estações bem definidas, que é a estação das águas, né, e a estação da seca. Por exemplo, agora a gente está na primavera, né? Eles falam que a primavera que é das flores, mas no Cerrado a gente tem flores o ano todo. Não se aplica aqui essas classificações. Isso é bem visível. Até outro dia eu falei, nós não temos 4 estações, só temos 2, que é uma estação seca e uma chuvosa. Por quê? Também nós estamos em região de baixa latitude, nossa latitude aqui é 15 graus, né? Então essas latitudes ela já não se aplica mais o conceito de 4 estações. Mas aqui o parque tem sido muito importante para a gente trazer os nossos alunos e trabalhar aquilo que a gente fala na sala de aula, que fica na teoria, e a gente está mostrando, né, para eles podem tocar, podem coletar, podem, né, analisar, depois buscar referência bibliográfica a respeito do assunto. Nas primeiras aulas a gente viu poluição da água, a gente viu como que as folhas das árvores caem, as folhas caducifólias das espécies do cerrado. Também as queimadas, que é muito constante na época da estiagem, todo o cerrado mato-grossense, qualquer outro cerrado, é muito natural você encontrar as queimadas. Até por causa do excesso de matéria orgânica que tem no solo, né? Por causa da queda das folhas, né? E por ser muito quente, por ficar sem sombra também, porque se as folhas caem, você fica com o solo mais exposto à radiação solar, então ele aquece muito mais. Então isso aí é muito normal você encontrar dentro da área. Nesse caso, nós estamos falando de um período de estiagem, né? Mas se for no período chuvoso, né, o solo do cerrado ele também é um solo muito suscetível à erosão. Porque ele é formado, né, de rochas sedimentares, que é uma rocha que tem grande probabilidade de sofrer processos erosivos intensos, né? E outros fatores também, tá? E na segunda aula a gente veio, coletamos solos, a gente pôde perceber, né, em alguns locais é possível você verificar os horizontes desse solo, né? A gente esteve falando, né, do cambissolo, do plintossolo, que são solos típicos da depressão cuiabana, né, por causa da nossa formação de relevo que é ondulado, né?
a presença da umidade e da pouca umidade, ele vai desenvolvendo o plintossolo, né, que ele é típico de regiões que tem estação seca e estação chuvosa, mas claro, isso aliado junto à forma de relevo. A gente também esteve vendo o pH da água, né, como que está o pH dessa água, mesmo após dois períodos de chuva, 2 semanas de chuva que a gente teve, algumas chuvas até significantes, né, esse pH da água ele não alterou muito, ainda continua muito ácido, né, a gente fez as medições no laboratório, ele continua muito ácido ainda, né, e isso é resultante da presença de matéria orgânica nessa água. Então a gente já encontrou, né, até mesmo coliformes fecais, muito esgoto sendo despejado, né, na lagoa, o que era para ser uma fonte de umidade do ar, uma fonte de lazer, né, na época da seca nós tínhamos que estava com um odor horrível. Então o que nós precisamos de um ambiente um pouco mais úmido, que é no período da estiagem, estava totalmente impróprio. Hoje não, a gente volta aqui já está bem melhor. Então a gente pode verificar o contraste, né, no comportamento, né, do ambiente perante um momento de chuva, um período de estiagem. É isso aí. Essas aulas estão sendo de muita importância para a área de ciências e biologia, porque a gente está saindo um pouco ali só do teórico, dos livros didáticos, né? E a gente não tem um laboratório adequado para trabalhar. A gente está vindo em campo e conseguindo classificar, por exemplo, os vegetais e os grupos de vegetais que tem aqui no Cerrado, né? Aqueles 4 principais grupos da Briófitas, Pteridófitas, Angiospermas e Gimnospermas. A gente conseguiu verificar que aqui não tem alguma, as coníferas, por exemplo, a gente não encontrou nenhuma espécie, nenhuma árvore conífera aqui dentro. Isso também é decorrência da geografia, né? Então, onde a gente está, um ambiente mais quente, a gente está coletando os animais, vertebrados e invertebrados, então os alunos estão conseguindo sair daquela teoria ali muito fraca, que a gente aprende só no livro didático, e para a prática, e com a prática eles conseguem assimilar melhor esses conhecimentos e entender como funciona a natureza. Entender a realidade deles também dentro da natureza, daquele lugar onde eles vivem, que é muito importante. Porque nós estamos aqui num ambiente muito próximo da escola, muito próximo da realidade do aluno. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que para fazer uma aula diferente a gente tem que ir, por muito exemplo, longe, lá, né? vamos para a Antártida, né? Conhecer um ambiente. Não, a gente tem um ambiente aqui onde a gente mora. A gente pode fazer uma aula de campo dentro da escola mesmo, sem gastar dinheiro, sem ir muito longe. Mas as pessoas não têm essa visão. E aqui a gente está do lado da escola, tem material, tem local para estudo aqui o ano inteiro, em todas as disciplinas para fazer. E é importante porque os impactos sociais também a gente está percebendo. Por exemplo, nós estamos num contexto de preparação para a Copa do Mundo 2014. Né? E a gente já começa a ver as ações, né, da sociedade e que acaba refletindo, né, dentro de um parque ecológico, que era para ser chamado um parque ecológico, né? Mas não que isso seja ruim, mas a gente pode observar o reflexo do social dentro, né, deste ambiente, por exemplo, a organização, né, a retirada da vegetação das avenidas que é para construir o VLT, e essas plantas, essas árvores já adultas estão sendo trazidas aqui para o parque, onde existe toda uma técnica, né, de colocar um gel de transplante, um gel para manter a umidade, né, apesar de a gente perceber que essas árvores que estão sendo trazidas não estão recebendo irrigação, né, mas a gente ficou sabendo que existe um gel que é colocado embaixo para manter essa umidade, né, e eles estão em região próxima à lagoa, então isso também influencia bastante na questão da umidade, né? Mas então nós podemos perceber esse processo, né, de replante de árvores também já adultas. Temos benefícios já dentro das práticas que eram simplesmente destruidoras, a gente vê benefícios hoje na cidade de Cuiabá e Várzea Grande com esses transplantes que não fazem com que a destruição seja tão radical para toda a população. É um tipo de educação também. Porque a valorização de uma árvore, né? Se você vê só arrancar e destruir, quem vê faz igual. Você vê um lugar cheio de lixo, os alunos, a gente nota quando eles veem a janela da sala cheia de lixo, eles acabam jogando lixo pela janela. Eu também queria colocar o relato da parte de temperatura de solo e água, que nós conseguimos analisar bem aqui na Bernec a interferência, como a professora já disse, das folhas das árvores na temperatura. Hoje nós estamos coletando a temperatura da água do solo e a gente consegue analisar que aonde o solo é totalmente exposto, você tem uma temperatura muito maior do que onde você tem a vegetação.
bem como onde estão colocando as plantas, a terra são mexidas, né? E ali você tem um aumento de temperatura muito rápido. Os termômetros não chegam nem a funcionar durante 35 segundos e ele já chega à sua temperatura máxima. Também conseguimos analisar o fator albedo aqui no parque, pois nós temos a parte de vegetação, a parte do asfalto, das construções, bem como também conseguimos verificar o princípio de convecção, de condução e de irradiação, pois nós fizemos 3 medidas de temperatura no asfalto, próximo ao asfalto, alguns centímetros além e um debaixo da sombra, todos na mesma linha, vamos assim dizer, e nós vimos como que o princípio de condução do asfalto para essa sombra interfere. E mais perto da lagoa, onde nós não temos já tanta interferência do asfalto, nós já vimos que a temperatura é muito menor. Tanto que o nosso termômetro de mercúrio simples de 35 graus nem chegou a marcar nada. Então significa que a temperatura é bem inferior a 35 graus. Outro fator também que nós já até colocamos é a respeito do lixo. Muito lixo que tem aqui no Bernec, nós podemos observar que é das próprias pessoas que vêm passear ao parque, né? Vêm com alimentos e acabam deixando no parque, e até mesmo pelo fato de aqui não conter nenhum tipo de lixo. Tem lixeira. É lixeira, né, melhor dizendo. Você roda o parque inteiro, que deve dar uma dimensão de uns 4 quilômetros mais ou menos ao todo ou mais, e você não consegue achar um ponto de coleta de lixo. As estruturas que também estão contidas no parque, elas não têm água, o banheiro está ali, mas não funciona. Abandonado, né? Virou abrigo para moradores de rua. E para inseto. Assim como nós concluímos, né, supomos que eles estão arrancando esses tijolinhos para poder ou fumar algum tipo de entorpecente, né? Ou levar para sua casa mesmo, né? Para poder fazer plantações, que não é apenas esse local. Se você andar a ponte inteira, você encontra vários locais muito deteriorados essa parte. Essa calçada ecológica. Isso. Vandalismo. Quando nós viemos aqui a primeira vez, como o professor Rodrigo já falou, que havia um grande número de peixes mortos, nós procuramos a prefeitura e a prefeitura disse que estava consciente desses esgotos jogados aqui dentro, porque a Várzea Grande não tem infraestrutura. Porém, eles vieram aqui e fizeram uma limpeza geral no lago, por isso que nós nem encontramos mais e o odor já diminuiu, como o professor Alisson já falou. Só que hoje, andando mais nas laterais da lagoa, nós observamos ainda alguns pontos de difícil acesso que eles não arrancaram os peixes mortos, como a gente até registrou. Então, portanto, nós tivemos a ideia de marcar a área do local para depois fazer uma estatística de quantos peixes morreram naquela época, por metro quadrado, né? Que ficaram já expostos ao solo, não dentro da lagoa. Porque dentro da lagoa nós não temos como quantificar, mesmo porque eles limparam. Então, Rodrigo, você dá uma filmadinha do lago pra gente, por favor. Hoje o lago está diferente. Hoje pela manhã eu cheguei um pouco mais cedo, fiquei observando. Nós temos um tipo de pato ali que está pescando e ele pesca e come, como a gente já viu. E o vento faz com que a água se oxigene mais. Por isso nós não temos peixes na superfície, como nos outros dias que nós viemos no matutino e no vespertino. Tinha pouco vento, né? Tinha pouco vento. O vento oxigena essa água que está parada, escura e com muitas algas proliferando, no caso com pouco oxigênio, então. E é importante também observar nessa região, essa área baixa que nós temos aqui em Várzea Grande, nas imediações dos bairros Cidade de Deus, a partir da rodovia dos imigrantes, onde é a nascente desse córrego que mantém essa água aqui também, né, que esse aqui já é o 8º ou 9º represamento dessa área. Então é muito represamento para uma área de baixa drenagem, né? A gente não tem tanta água assim, né, para a gente ter tanto represamento. Então a gente vê as ações, né, dentro do perímetro urbano que vai prejudicando. Você tenta fazer até algo, né, que possa beneficiar a sociedade em questão de lazer, mas você tem também toda uma estrutura acima disso daqui, né, que também está represando água. Então isso influencia muito no período da estiagem, no volume de água e na qualidade de água.
Estamos tentando fazer em algumas aulas a próxima chuva que houver, de grande quantidade de ml, para poder ver o aumento do volume do lago, se interfere ou não. E também para poder fazer, até o final desse mês ainda, uma coleta seletiva de lixo aqui no parque, né, para que nós podemos até analisar quais são esses tipos de lixo realmente que os moradores locais estão jogando aqui. Isso vai dar visitantes. Tem mais fazer por aqui também. Assim como a gente também vai totalizar na próxima aula as quantidades que nós conseguimos observar facilmente, onde eles vêm utilizar pontos de droga. Professor Rodrigo, professora Mainara, professora Irineia, professor Alisson. Um grande abraço. Tchau.